Olá, boa noite, amada irmã, querida, você que nos acompanha no canal da Igreja em Ribeirão das Neves. Seja muito bem-vindo, para nós acompanharmos juntas mais uma leitura do texto do jornal Árvore da Vida. Essa é a edição 359. E hoje nós vamos dar a continuidade, ao texto que diz sobre a visão que muda nossa vida. Senhor Jesus. Quando observamos a genealogia de Jesus, vemos que é diferente de todas as outras citadas na Bíblia. Ela inclui 5 mulheres. As 4 primeiras foram incluídas por pura misericórdia, pois tinham má reputação, eram marginalizadas e foram injustiçadas. Porém, buscaram a Deus de todo o coração. Creram nas promessas dele, foram perdoadas e o escolheram. A 5ª mulher, Maria, foi uma virgem que, ao ser visitada pelo anjo que lhe anunciou que ela seria a mãe do Salvador, não hesitou em dizer: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Como essa resposta é possível se naquela época uma mulher que ficasse grávida e fosse solteira seria apedrejada? Será que Maria não considerou essa possibilidade? Na passagem, vemos claramente que ela respondeu sem nem considerar as implicações para a vida dela. Por certo, ela teve uma visão que mudou sua vida. E não só foi humilde e pura, mas também demonstrou fé e submissão ao entregar seu corpo para ser usado por Deus. Senhor Jesus. Amadas, é muito importante nós ganharmos luz nessa palavra. Senhor Jesus. Quando nós olhamos a situação de Maria, uma jovem, naquela época e naquela região, ela estava desposada de José. Uma pessoa desposada, uma mulher desposada, ela assume um compromisso quase que como um casamento. É um voto mesmo de fidelidade. E ali só ela e o jovem, o pretendente, é que sabia, Maria e José, é que sabia da condição dela. E ela sabia no coração dela, ela conhecia a palavra. Ela é judia. Quando a gente lê a história, a genealogia lá a partir de Lucas 1:26, quando a gente lê todo o contexto, o anjo ele foi direcionado para aquela cidade da Galileia. A palavra poderia ter simplesmente falado, o anjo visitou uma mulher chamada Maria. Mas nenhum detalhe na Bíblia ele é em vão. Tudo que o Senhor coloca ali, irmãs, é para que nós conheçamos a palavra. E o anjo, quando ele veio visitar Maria, ele veio na cidade da Galileia. Galileia era uma cidade desprezada, porque havia uma mistura entre judeus, gregos. E Maria, ela era da linhagem do Senhor Jesus, mas vivia naquela cidade. Ela era da linhagem de Davi, e vivia naquela cidade. Uma cidade que não tinha tanto valor. Ó Senhor Jesus, mas ela conhecia a sua história, ela conhecia a história do seu povo, ela conhecia todas as promessas do Antigo Testamento. E por saber dessas promessas, por conhecer essas promessas, amadas, e principalmente por crer, uma palavra que me chama a atenção é crer. A fé, ó Senhor Jesus, por crer nessa palavra, por crer nessas promessas. O dia em que o anjo apareceu para Maria, falou para ela que ela tinha sido escolhida por Deus para gerar o filho da promessa. Eu não consigo imaginar como estava o coração de Maria naquele momento, de simplicidade, pureza, para receber essa missão. Senhor Jesus. E isso, essa palavra do anjo avisando que ela seria mãe do Salvador, ó Senhor Jesus, traria tantas implicações para ela, ser mulher, jovem, estar noiva, prestes a se casar, para uma sociedade tão cheia de rótulos, tão cheia de conceitos. Como seria para essa jovem? Uma vez que naquela época, as mulheres
elas eram comprometidas, as famílias se comprometiam em casamento, as jovens tinham de 12 a 14 anos, né, baseado também na palavra, né, para completar o texto Mulheres da Bíblia. Então, lendo aqui nesse texto, a gente pode compreender como que Maria passou por essa situação. Ela creu, ela confiou, porque ela ia gerar Emanuel, Deus conosco. O Senhor já era com ela antes mesmo de ela ter gerado esse filho. Senhor Jesus, não havia o que temer, porque o Senhor cuidaria de todas as coisas como Ele realmente cuidou. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ela não considerou as consequências da escolha, pois a visão de cumprir a vontade de Deus foi maior do que tudo. Maria, ela recebeu essa palavra, ela ganhou essa visão, essa revelação, e ela se dedicou, ela se entregou completamente. Ela não hesitou, ao ponto que ela disse, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra, Senhor Jesus. Da mesma forma, Daniel teve uma visão que o deixou sem forças naturais. Seu rosto ficou sem cor e desfigurado. E o Senhor precisou tocá-lo, Senhor Jesus. Quando a gente lê essa passagem de Daniel, olha, irmãs, como que é importante a questão da visão. Quando nós lemos essa passagem de Daniel, você pode ler, verificar lá na sua Bíblia, de Daniel 10, no capítulo 10, de versículo 4 a 11, Daniel, ele estava ali, naquele local, mas ele não estava sozinho, tinha outros homens junto com ele, mas somente Daniel teve a visão. Estavam todos ali à beira do rio, mas somente Daniel teve a visão. Todos, quando viram que acontecia algo com Daniel, temeram e fugiram, mas Daniel ficou ali para ver o que Deus falaria com ele. Senhor Jesus, a ponto dessa visão tirar as forças de Daniel, ele ficou como que desmaiado, sem força, sem ânimo. Mas o Senhor o tocou, né? E ele reavivou o seu ânimo. Senhor Jesus, o mesmo aconteceu com o apóstolo João, na ilha de Patmos. Quando viu o Senhor e caiu por terra como morto, Senhor Jesus, João teve essa visão na ilha de Patmos, e ele ficou sem forças e caiu como morto, creio eu que desmaiado, Senhor Jesus. Mas o Senhor o reanimou, né? A palavra o reanimou, porque o Senhor, Ele é conosco. Quando nós ganhamos essa visão, irmãs, de que hoje a visão que o Senhor tem nos dado é a edificação da igreja. Tudo que o Senhor tem te chamado para fazer a vontade dEle, gira em edificar a igreja, convergir tudo para debaixo dos pés do Senhor. Ó Senhor Jesus, que também tenhamos tal visão dominante, que tire nossas forças naturais e nos deixe prostradas, sem forças para nossas próprias coisas, precisando do toque do Senhor. Que estejamos em dependência e submissão total a Deus, para que nossa vida esteja focada somente em fazer sua vontade. Que tenhamos uma visão como a de Maria, que mudou não só a vida dela, mas também a história da humanidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Outro ponto, amadas, que é falado aqui, questão da dependência e submissão. Quando nós dependemos do Senhor, nós somos submissas ao seu falar, nós confiamos e o Senhor age. Ele age por meio de mim, Ele age por meio de você e Ele age por meio da igreja. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que tenhamos uma visão como a de Maria, que mudou não só a vida dela, mas também a história da humanidade. A minha história e a sua história teve uma nova oportunidade, pode ser reescrita por causa dessa escolha que Maria fez, né? Ela recebeu essa visão e acolheu a seguir essa missão que o Senhor deu para ela. Ela gerou Cristo, o Salvador, Salvador de Maria, Salvador meu e seu também. Ó Senhor Jesus, busquemos ter um coração como o de Maria. Embora tenha sido uma mulher como nós, pecadora, indigna, caída
caída, ela foi escolhida para cumprir a profecia de que Jesus nasceria de uma mulher. Você pode conferir isso também lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus, em Isaías 7,14, o Senhor deixa claro que todas nós que fazemos a vontade de Deus somos consideradas tão importante quanto ela. Mateus 12, 48 e 49. Esse versículo em específico, amadas, eu gostaria de ler junto com vocês. Ó Senhor Jesus, porque Maria foi uma mulher escolhida. Mateus 12, 48 e 49. Maria foi escolhida por Deus, para ser a mãe do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ela foi, naquela época, a mulher separada por Deus para tal propósito. Mas no tempo que se chama hoje, amada, você e eu também fomos separadas, chamadas pelo Senhor. O Senhor também tem essa missão, essa visão, esse propósito para mim e para você. E nós somos tão importantes quanto Maria foi importante para Deus naquela época. Ó Senhor Jesus, aqui diz assim, versículo 48 do capítulo 12. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso. Ó Senhor Jesus, alguém tinha vindo falar com o Senhor Jesus, que estava lá fora, a mãe dele, querendo falar com ele. E aí ele deu essa resposta. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Senhor Jesus, irmã, você e eu hoje fomos chamados também para fazer a vontade de Deus. Aqui, esses a quem o Senhor estendeu a mão, mostrando, inclinando, indicando alguém, o Senhor estava mostrando ali os discípulos, aqueles que andavam com Ele, que estavam aprendendo a fazer a vontade do Pai. Pai e mãe, irmãos do Senhor, são aqueles que se ocupam em fazer a vontade de Deus. Maria, ela fez a vontade de Deus, ela gerou a Jesus, o nosso Salvador. Ó Senhor Jesus, que tal fazermos a seguinte oração? Obrigado, Senhor Jesus, por me convidar a fazer tua vontade e ser tão importante quanto Maria, Senhor Jesus. Assim como ela, quero ter uma visão que me governe, que me faça consagrar a vida a ti. Ao receber teu chamado, quero simplesmente responder, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim conforme tua vontade. Faze-me simples e humilde. Que eu reconheça que, se tu me chamas, tu mesmo cuida de todos os detalhes, me capacitas e me habilitas para me usar. Quero te servir, crendo que serás visto e reconhecido quando eu me apresentar voluntariamente e me colocar a teu dispor. Obrigado por me considerar tão importante como Maria, que amou e escolheu somente a ti. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Aqui, amadas, nós vemos o coração de alguém que precisa realmente se derramar para o Senhor. Eu preciso me derramar para o Senhor, porque eu quero fazer parte desse mover da edificação. O Senhor tem alargado a minha visão. O Senhor quer me usar, e Ele quer usar você também. Maria foi importante para gerar o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele já foi gerado, e ele se tornou hoje o Espírito que está dentro de mim e está dentro de você. Ó Senhor Jesus, e hoje o Senhor quer usar a mim e a você para fazermos a vontade dele aqui nessa terra. Ó Senhor Jesus, orar pelas pessoas, pregar o Evangelho, fazer com que as pessoas também conheçam essa boa nova da salvação. Senhor Jesus, amada, eu fico por aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a sua noite, a sua semana, que o Senhor guarde o seu lar. Senhor Jesus, se você conhece o nosso canal, continue nos assistindo, nos acompanhando, dê o seu like, se você não é inscrito, se inscreva. Senhor Jesus, e no mais, fico por aqui. Um grande abraço, Jesus é o Senhor.